Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar com as nossas aulas aqui de LEP, Legislação Especial Penal. Nós estamos falando da lei de drogas, né? A lei 11.343, uma lei muito importante, né? Dentro da área penal, é possivelmente a legislação que a gente mais utiliza. Por isso é minha preocupação em trabalhar com tanto carinho, com tanta calma com vocês, para que vocês possam compreender bem essa lei, tá? Ela é muito importante, como eu disse em outras aulas. Se você for atuar realmente na área penal, com certeza você vai usar muito essa lei. Então é preciso ter um bom conhecimento a respeito das regras que ela traz, tá bom? Bom, nós estávamos aí tratando dos crimes previstos na lei de drogas e agora vamos falar do artigo 34. O artigo 34, pessoal, é um crime relativo ao maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto que seja destinado à fabricação, preparação, produção ou à transformação aí de drogas, tá bom? Ele diz assim no artigo 34. Eu vou falar para vocês, ele tem vários verbos, isso é algo muito comum na lei de drogas, né? Nós temos aqui vários núcleos em cada tipo penal. Ele diz assim no 34. E por favor, quem estiver com a lei penal, né, com a lei de drogas, procure acompanhar junto comigo. Você não tem que decorar a lei, claro. Mas você lendo, pelo menos junto comigo, fica mais fácil, né? Eu vou falando, você vai lendo, ajuda a fixar um pouco. O 34 diz assim: fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título. Mesmo que gratuito, apesar de não estar escrito aqui, né? Ele fala depois. Possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente. Agora veja bem, olha a diferença aqui dos outros crimes. Todos esses verbos você já viu em outros crimes, com relação à droga propriamente dita, entorpecente. Aqui ele fala que é fabricar, adquirir, transportar, utilizar, maquinário, aparelho, um instrumento ou qualquer objeto que é destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. Claro, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Olha lá, a pena é de reclusão de 3 a 10 anos. E tem aí o pagamento de uma multa, né? 1.200 a 2.000 dias multa. Uma multa pesada, tá? Ó, veja que aqui a gente verifica atos preparatórios para a fabricação da droga. Lembre-se, em regra, no direito penal, o ato preparatório em si não é punível. Lembra do iter criminis que nós vimos, que vocês viram lá em direito penal, né? Você tem no iter criminis uma divisão da conduta criminosa. Você tem a cogitação, onde o cara pensa. Você tem a preparação, que ele, vamos dizer assim, ele prepara os meios, é a parte logística. Aí inicia-se a execução. E depois você tem um resultado, consumação. Veja, o que em regra em direito penal é punido é a execução. Mesmo que se inicie a execução, sem que haja o resultado, você tem o crime tentado. A preparação, em regra, não é punível. Eu falo em regra porque você tem situações assim, por exemplo, quem tem apetrechos para falsificação de moeda, lembra desse crime? É um crime em que você cuida da preparação, da pessoa ter apetrechos, ferramentas, utensílios para falsificar a moeda. Aqui é a mesma situação, tá? Houve a punição expressa de uma preparação para a execução do crime de droga. Quer dizer, você tem, obviamente, a venda, o transporte, mas e o refino da droga, né? A preparação, tá? Aqui o ato preparatório, ele pode ser tão grave, tá? Que a lei transforma em crime autônomo. É o caso, por exemplo, além do fabrico de moeda falsa, o porte ilegal de arma de fogo. Você não precisa dar tiro em ninguém, ameaçar ninguém, só de você estar com o porte de arma. Tá bom? Muito bem. Então, ele tem aqui então um crime que é de preparo. Percebeu? Preparo, tá? Então, você sabe que para transformar a droga, claro, muitas vezes a droga vem pronta, mas você pode prepará-la. Tudo bem? E você tem, muitas vezes, dentro
do crime de tráfico, você tem aí quase que uma atividade empresarial, tá? Com divisões, e por isso que acaba o crime muitas vezes sendo crime organizado, né? Você incide também na lei de crime organizado. Por quê? Porque existe todo um complexo aí de condutas dentro dos crimes de entorpecente, né? De drogas, tá ok? Bacana? Fácil, né? Então é uma exceçãozinha interessante. A gente aproveita, claro, quando fala de qualquer lei penal especial, extravagante, a gente sempre aproveita para fazer um comentário um pouquinho sobre algumas regras de direito penal, porque a gente acaba esquecendo com o tempo e tal, né? Muito bem. 36. Artigo 33. O 36 fala em financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos. Desde o artigo 33, o caput, o parágrafo 1º e também o artigo 34. A pena, olha essa pena, é de 8 a 20 anos. Pena de reclusão de 8 a 20 anos. É muito maior do que a pena do tráfico. Percebeu? Pagamento de 1.500 a 4.000 de as multas. Tem uma pena pesada aí financeira. Pessoal, perceba que a pena do crime de financiamento é mais gravosa, então, do que a pena do crime de tráfico de drogas propriamente dito. A ideia do financiamento para o tráfico mereceu uma reprovabilidade muito mais acentuada até do que o tráfico em si. Até porque, vamos lá, o sujeito não vai investir, né, dinheiro no crime de tráfico se não for para ter o retorno. Esse cara, inclusive, é o sujeito, geralmente, o grande traficante. Aquele que efetivamente movimenta toda a máquina do tráfico. Porque você tem o sujeito que está vendendo a droga ali na esquina. Você tem o cara que só transporta de um lugar para o outro. Esse cara mal toca na droga, ele pega as sacolas, entrega e tal, ele só leva, entendeu? Você tem muitas vezes quem até vai fabricar, ele ganha ali pela quantidade que ele fabrica, entendeu? Agora, quando você fala em financiar, é quem investe recursos para montar todo esse sistema, toda essa logística. Esse é o empresário realmente do tráfico, entendeu? É o grande traficante. Por isso a pena começa com 8 anos. 8! Porque se você tira esse cara, muitas vezes as outras etapas do tráfico, as outras condutas acabam se esfacelando, entendeu? Bacana, hein? Tá bom? Muito bem. Boa, fácil. Muito importante esse, porque pouca gente fala. Tá legal? Beleza? Muito bem, vamos agora então, pessoal, ao artigo 37. Ó, esse é interessante. O artigo 37 fala do crime do colaborador. Repare, 37. Colaborar como informante, ele até coloca a definição da conduta. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, no parágrafo 1º e no 34, que são aí as condutas efetivamente do tráfico, tá? É o cara que ajuda aí o traficante, que colabora, que passa informações, entendeu? A pena é de reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 300 a 700 dias multa. Muito bem. Você veja que a pena é bem menor, né? Começa com 2 anos. Ainda assim, não é uma pena pequena não, pessoal, tá? Não é uma pena. Você perceba que todas as penas do crime de tráfico, elas são pesadas. Aqui é o caso do sujeito que é o informante, que colabora com a atividade criminosa. Aí a gente pode questionar. O colaborador também pode ser punido pela associação criminosa? Lembra? Ó, vamos ver. O artigo 35 da própria lei trata de associação para a prática do crime previsto lá nos artigos 33 seguintes. Nós já falamos dele na última aula, tá? Assim, o colaborador, ele não pode ser condenado pela associação criminosa. Por quê? Preste atenção, hein? Porque no caso, a própria crime de associação criminosa do 35, ele fala que é justamente associar-se para cometer os crimes dos artigos 33, caput, do parágrafo 1º do 33 e do 34. O informante, o colaborador, está no 37. Percebeu? Então ele não vai estar amparado pelo crime de associação, tá? Por quê? Por previsão expressa, ou pela falta da previsão expressa.
Quando ele coloca quais são as condutas para associação criminosa do tráfico, ele não fala o artigo 37. Ora, se ele decidiu que eram aqueles artigos, escreveu aqueles artigos, 33 e o 34, ele não colocou os outros, então tá fora. Simplesmente assim. Beleza? Fácil, né? E tem isso aí. Aquele sujeito que vai informando, que vai avisando, tá? É claro, você pode ter outro crime envolvido aí, viu, pessoal? Vamos imaginar que esse informante, esse colaborador, seja um policial, por exemplo, corrupto, não é? Aí, possivelmente, nós podemos estar em outro crime, né? Corrupção passiva, tá certo? Existem outros crimes envolvidos aí nesse caso, tá? Mas o colaborador em si, esse pelo menos, a pena é de 2 a 6 anos. Podem haver, como eu falei, né, outros crimes envolvidos. Tá certo? Concurso de crimes. Muito bem. Artigo 38. Esse é interessante, queridos. Olha só. O artigo 38 fala assim: prescrever, ministrar culposamente. Olha, temos um crime culposo dentro da lei de drogas. Sim. Então, prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente. Ou fazê-lo em doses excessivas. Ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ó, então isso não é para qualquer um, hein? A pena, como é culposa, é de detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 50 a 200 de multa. Tudo bem? Veja como a pena, ela cai bastante. Esse sujeito dificilmente será preso, né, pessoal? A não ser que haja alguma outra conduta além dessa, tá? O parágrafo único, ele é pontual. 38 tem um parágrafo único. O parágrafo único diz assim: o juiz comunicará a condenação desse sujeito ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o agente. Ó, isso aqui é interessante. Vamos lá. O artigo 38, pessoal, ele traz então uma conduta que é culposa, tá? O dolo, você sabe, é o elemento subjetivo por excelência. O Código Penal brasileiro, ele adota o dolo como regra. A culpa é um elemento subjetivo ou voluntariedade, né? Que é exceção. Ele só aparece quando está previsto. Vamos entender, ó. No dolo, há a vontade de produzir a conduta e vontade de produzir o resultado. Percebeu? Eu quero realizar a conduta e eu quero com aquela conduta atingir aquele resultado. Tá? Já na culpa, aí não. Há vontade de produzir a conduta. Eu quero fazer aquilo. Mas eu não tenho a intenção de provocar aquele resultado. Isso é culpa. Lembre-se que há uma ação do agente, né? Mas ele não busca aquele resultado. Beleza? Boa. Só para relembrar, todo mundo sabe que é dolo e culpa. Para que o crime seja considerado culposo, pessoal, é necessário uma expressa previsão em lei. Tem que estar previsto na lei. Senão, não existe culpa, tá? A conduta seria atípica. É o caso aqui do que nós estamos vendo do artigo 38 da Lei de Drogas, tá bom? Ó, a gente tem que lembrar que a pena é só de detenção, que é menos grave que a pena de reclusão. Ainda nisso, perceba que temos aí uma infração de menor potencial ofensivo. Crimes com pena máxima até 2 anos e contravenções penais em geral. Então, só para lembrar, o que é crime, infração de menor potencial ofensivo? Não posso falar crime, né? Tem que falar infração de menor potencial ofensivo. Aquelas cuja pena máxima é de até 2 anos. E todas as contravenções. Isso a gente entende que é infração de menor potencial ofensivo. Falo infração e não crime, por quê? Porque dentro de infração você tem crime e contravenção. Tá bom? Bacana, só para a gente ressaltar isso aí, porque às vezes, como eu falei, a gente esquece. Bom, como a pena máxima é de 2 anos, portanto, cabe transação penal nos termos da Lei do Juizado Especial Penal, Lei 9.099. Então você tem ali aqueles benefícios da Lei 9.099 neste caso aqui, tá bom? Também cabe suspensão condicional do processo, além da transação penal. E sursis processual, ele é cabível, viu, pessoal? Independentemente aí de nós termos um crime de menor potencial ofensivo ou não. Tá legal? No sursis, só para lembrar, parte geral do Código Penal, no sursis a pena mínima não ultrapassa 1 ano. Para que você consiga um sursis, né, você não pode
ter uma pena que ultrapasse 1 ano. Pena mínima, tá? Muito bem. E aqui, neste caso, é o que nós temos, detenção de 6 meses, né? Tá bom? A pena mínima aqui é 6 meses. Cabe, então, a suspensão condicional do processo. Logo, assim como cabe para o crime do artigo 38, os benefícios da lei dos juizados, chamados aí pela doutrina, né, de institutos despenalizadoras, né, que consagram a chamada jurisdição penal consensual, tá? Vocês lembram que nós temos uma série de regras aí, principalmente na parte geral, que acaba despenalizando muitas condutas criminosas, né? Isso é muito discutível, inclusive, mas eu já comentei isso com vocês, é uma onda que nós tivemos a partir da década de 80 aí, com exceção da lei dos crimes hediondos, isso aí é um ponto fora da curva, já comentei com vocês em aulas presenciais, mas você tem aí uma série de condutas que realmente facilitam a vida do meliante, né? O artigo 38 tem os verbos prescrever e ministrar. Ó, aqui nós temos um crime próprio. Lembra quando você trabalhava com os crimes em direito penal? Então, é crime próprio. Aquele que exige uma qualidade especial do agente. Perceba? O crime só pode ser praticado por quem pode, porque tem competência, poder para prescrever ou ministrar medicamentos. Isto é, profissionais da área de saúde. Tá? Profissionais da área de saúde. Ó, o artigo 33, cuidado, no caput, também traz os verbos prescrever ou ministrar. Cuidado aqui. A doutrina tem entendido que as condutas de prescrever ou ministrar que estão lá no 33, que a pena é reclusão que começa com 5 anos, lembra? 5 a 15. Também só podem ser praticadas por profissionais de saúde. A diferença é que lá no 33, a conduta é praticada de forma dolosa. Perceba que o profissional de saúde lá no 33, ele é traficante, entendeu? Agora, esse 38 não. Vamos dizer assim, o profissional de saúde acaba ministrando ou prescrevendo por imperícia, entendeu? Por imperícia. É possível que o paciente dele precise daquele medicamento em forma de droga. Tá bom, beleza. Mas ele acaba prescrevendo ou ministrando uma dose muito alta, excessiva, ou contrariando a regulação da lei. Entendeu a ideia? Ó, se havia alguma dúvida de que a conduta prescrita lá no 38 só podia ser praticada por profissional de saúde, o parágrafo único dissipou essa dúvida. Porque ele fala, em todas as letras, o juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertence o agente. Pronto. Então, ele está deixando claro que tem que ser um profissional de saúde. Médico, dentista, sei lá, fisioterapeuta, tem que ser da área de saúde. Tá ok? Lembrando, prescrever ou ministrar, você vai encontrar isso no 33 e no 38. Mas no 33 a conduta é dolosa. Esse profissional de saúde é traficante. Você está me entendendo? Ele está realmente fazendo de caso pensado. Ele busca realizar a conduta e atingir o resultado do tráfico. Aqui não. No 38, o profissional de saúde age, vamos assim, sem querer. Ele erra na quantidade, na forma como ele prescreveu, entendeu? Então é conduta culposa. Por isso a pena é tão menor. Ele não vai preso, você percebe por isso, tá bom? Muito bem. Legal, né? O 38. O 39 agora. O 39 fala em conduzir embarcação ou aeronave, barco ou avião, após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. É um crime diferente, né? Pois é. A pena aqui, olha só que light. Detenção. Detenção. 6 meses a 3 anos. Viu? 6 meses a 3 anos. Além da apreensão do veículo, cassação da habilitação, se o sujeito tiver, proibição de obter habilitação, tá bom? Ou arrais, como for barco, né? Pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada. Quer dizer, de 6 meses a 3 anos. Percebeu? E pagamento de 200 a 400 de multa.
Tá bom? Tem um parágrafo único aqui que fala assim: as penas de prisão e multa aplicadas cumulativamente com as demais serão de 4 a 6 anos e de 400 a 600 de a multa se o veículo, seja embarcação ou aeronave, dado do artigo, for de transporte coletivo de passageiro. Putz, cara, o cara usa uma maconha, usa uma cocaína e vai dirigir o busão, o coletivo. Opa, lelê, né? Aí a pena salta. Vira aí 4 a 6 anos. Tudo bem? Mantém a detenção, mas é 4 a 6. Porque na verdade esse cara é um usuário, né? Entendeu? Aqui, pessoal, uma discussão talvez, tá? A gente tem um crime que seja federal, tá? A Constituição Federal diz que uma das hipóteses de competência da Justiça Federal diz respeito à prática do crime a bordo de navio e aeronave, tá? Veja que a Constituição Federal, ela não fala em embarcações ou aeronaves, mas navios e aeronaves. Assim, para que seja crime federal, o crime não pode aí ser praticado em qualquer embarcação. Tem que ser um navio, embarcação de grande porte. Porque você tem barco, canoa, lancha. Uma lancha não chega a ser um navio, né? Entendeu? O nome navio determina que seja uma embarcação muito maior, tá bom? Muito bem. Aí vem a parte que fala assim: expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Ó, aqui, diferente do crime lá do Código de Trânsito Brasileiro, quando se fala na ingestão de bebida alcoólica em direção de veículo automotor, nós temos um crime de perigo abstrato. Porque ele fala o seguinte: você precisa efetivamente trazer algum risco? Não. Até porque você está, por exemplo, num barco e você usou uma maconha. Velho, eu acho que o máximo que vai acontecer é o barco não andar, porque o cara é capaz de dormir ali, ficar parado e tal. Mas há uma exposição a dano? Pode, você pode trombar em algum lugar, bater o barco, sei lá. Tudo bem? Então aqui nós temos um crime de perigo. Você veja que a lei de drogas é uma lei tão detalhada que você acaba tendo exemplos de crimes dos mais variados tipos que estão previstos no Código Penal, você percebeu? Só para relembrar isso aí, porque é uma matéria muito importante, esses crimes de perigo. A classificação com relação ao resultado jurídico. Você tem o crime de dano, onde há efetivamente uma lesão ao bem jurídico. E o crime de perigo concreto. Tem crime de perigo concreto, onde há exposição do bem jurídico a um perigo concreto, real, efetivo, que efetivamente pode ocorrer. Pode, não precisa ocorrer. E você tem o crime de perigo abstrato, que é o caso, onde a conduta é praticada e a lei presume que o bem jurídico foi exposto a perigo. É possível que nem tenha havido perigo nenhum, como eu disse, mas mesmo assim aparece. Veja que no crime de trânsito, tá? Há uma presunção legal de que há um dano potencial à incolumidade de alguém. Pessoal, crimes contra a incolumidade, preste bem atenção, só para relembrar, eu sei que todo mundo lembra, né? Mas crimes contra a incolumidade é um conjunto, uma soma de vários bens jurídicos. Você tem crimes contra a vida, né? Artigo 121, homicídio e tal. Você tem crimes contra o patrimônio, furto, roubo. Você tem crimes contra a saúde. Quando eu uso o termo incolumidade, eu juntei tudo isso num bolo só. Eu tenho crimes contra a vida, eu tenho crimes contra o patrimônio, eu posso atingir a saúde, percebeu? Então, crimes contra a incolumidade é um conjunto, tá? Entra a vida, integridade física, patrimônio, bacana, né? Esses são os crimes aí de perigo, no caso aqui, abstratos. No entanto, pessoal, o crime previsto aqui no 39 da Lei de Drogas, aqui nós temos um crime de perigo concreto. Não basta conduzir a embarcação sob o efeito da droga. É necessário que haja efetivamente a exposição da incolumidade de outrem a um perigo concreto, real, efetivo, percebeu? No caso da embarcação ou da aeronave. Veja, a pena de detenção e não de reclusão. Pena é detenção, não reclusão. Não é um crime de menor potencial ofensivo. Pena máxima está acima de 2 anos. No entanto, pessoal, cabe a suspensão condicional do processo, tá? Cabe. Cuja pena mínima
é inferior a 1 ano. Tá legal? Beleza? Boa, muito bem. O artigo 40 da Lei de Drogas. Ela fala assim, uma coisa mais genérica, ela diz assim: as penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei, tire então aí crime culposo, de 33 a 37 dessa lei, elas são aumentadas, causas de aumento de pena, do 40, de 1/6 a 2/3. Tudo bem? Aqui, pessoal, são algumas hipóteses de causa de aumento, então, de pena, são incompatíveis com alguns crimes, tá? Veja bem, nada impede, pessoal, que se tenha, ao mesmo tempo, a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º, lembra? Que é aquele tráfico privilegiado, entre aspas, com a causa de aumento aqui do 40. Pode ser, até porque, vamos lembrar do homicídio? No homicídio, você lembra que você tem homicídio privilegiado e homicídio qualificado? Sim. E é possível que haja um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Aqui ocorre a mesma situação. Nós temos no parágrafo 4º do artigo 33 um caso de tráfico privilegiado. Estão lembrados? Falamos uma aula inteira sobre isso, hein? E agora a gente tem situações de causas de aumento de pena. Não é qualificadora, é aumento de pena em algumas circunstâncias. A primeira circunstância, a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Percebeu por que aumenta a pena? A lei de drogas, a antiga, tá? Ela dizia que o tráfico, falava em tráfico internacional. A gente mudou a expressão agora nessa nova lei, tá? Para transnacional. Então entenda, transnacional é internacional. A doutrina majoritária entende que a ideia de transnacionalidade é diferente da ideia de internacionalidade. A internacional, quando fala, né? Internacional é quando sai de um país e vai para outro. Já o transnacional, basta sair do país. O fato apenas de sair do país já teria o caráter de transnacional. Tudo bem? Tem um precedente aí do STJ já antigo, né? O sujeito trouxe cloreto de etila, que é o lança-perfume, né? Da Argentina. Tudo bem? Na época o STJ entendeu que não era tráfico. Porque o cloreto de etila não era, na época, considerado droga na Argentina, tá? Como a lei antiga tratava de tráfico internacional, não se podia dizer que houve tráfico, mas sim contrabando, pois o cloreto de etila não era considerado droga no país de origem. Contrabando é importar ou exportar mercadoria proibida, desde que não constitua crime mais específico, tá bom? Com a nova lei de drogas, não se pode mais dizer qual aí vai ser o entendimento do STJ neste caso. Pois de agora em diante, a gente fala em tráfico transnacional. Então, o fato de a droga ter ingressado no Brasil já consumaria o tráfico transnacional. Percebeu? Do mesmo jeito que se a droga sai do Brasil e é apreendida em alto mar, já haveria a consumação do tráfico transnacional. Como assim alto mar? O alto mar não pertence a nenhum país. Então você sai da praia brasileira, sai do porto aqui no Brasil e é pego em alto mar. O alto mar, querido, não pertence a nenhum país. São águas internacionais. Você não poderia colocar como crime internacional de droga. Bom, se o cara está em alto mar, ele vai levar essa droga para algum lugar. Óbvio, para outro país. Mas ele não chegou no outro país, você percebeu? Agora, com o transnacional, só dele ter saído do Brasil, pronto. Você já pode enquadrá-lo na causa de aumento de pena. O tráfico transnacional é crime de competência da Justiça Federal. Percebeu? O tráfico interestadual, aí não. É da Justiça Estadual, óbvio. A Polícia Federal, ela pode intervir, investigar tráfico interestadual, mas não se trata de crime federal. Percebeu? Não é crime federal. Vai ser julgada pela Justiça Comum, tá? A lei de drogas atual acabou com a única hipótese que existia de a Justiça Estadual exercer uma jurisdição federal por delegação aí no processo penal, tá? A lei de drogas antiga dizia que o tráfico internacional era de competência federal. Mas, se em determinada localidade
não tivesse aí, né, uma sede, uma delegacia da Justiça Federal, né, um fórum, o juiz estadual poderia julgar. A gente já sabe que isso ocorre, né? O recurso, no entanto, se houvesse recurso, ia para o TRF. É o que você tem em varas aí únicas, né? Onde você tem trabalhista, federal, previdência, tudo, entra tudo. A nova lei, com ela, não tem mais a possibilidade de o juiz estadual exercer jurisdição federal por delegação no processo penal. Mas aí é processo penal, tá? Para que se tenha competência federal, não é necessário, pessoal, que a transnacionalidade se consuma. Isso é importante saber, porque se você pegar uma ação, e aí, como é que faz? É a justiça estadual, é federal, tá? Você pode aí argumentar a incompetência, tá, do juiz. Então, se o sujeito é preso no aeroporto embarcando para outro país, já é competência da Justiça Federal. Basta a pretensão da transnacionalidade, isto é, de sair do país. O tráfico já está consumado. A transnacionalidade, ainda que não esteja consumada, porque ele não saiu, foi pego no aeroporto, mas a competência já é da Justiça Federal. Legal, né? Muito bem. 2. O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Então, o STF analisou um habeas corpus que foi impetrado por um sujeito que era capitão da Força Aérea Brasileira e utilizava os aviões da FAB para praticar o tráfico. Ele se vale da função pública para praticar o crime de tráfico. Nós tivemos há pouco tempo atrás um sujeito que foi pego, tá? Traficando. Mas ele foi pego na Espanha, você lembra? Ele era um militar, acompanhava o presidente da República num segundo avião e parece, não tem os detalhes, que ele já havia feito isso anteriormente, viu? Porque não era incomum, ele costumava viajar num avião presidencial, não só deste governo, mas de anteriores, e parece que ele já vinha traficando antes. É que nesse ele foi pego. Parece que deram ordem para que toda a bagagem fosse, quando parasse em algum aeroporto internacional, tudo fosse vistoriado. Tudo. Entendeu? Autorizaram tudo. Eu acho que anteriormente, por uma questão aí de imunidade, a alfândega dos países não verificava aí certas bagagens de autoridades. E neste caso, ele deu ordem para todo mundo verificar tudo. E aí, pegou o cara. Entendeu? Só que aí ele vai entrar nessa situação de aumento. Não. Lembra que ele foi pego na Espanha? Então, é lá que ele vai ser punido. Eu entendo que ele também pode ser punido no Brasil, tá? Isso você tem aqui aqueles artigos 7º e 8º do Código Penal, parte geral, que fala da extraterritorialidade, tá bom? Bacana. Terceira situação de aumento de pena. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, parques, né, teatro, cinema, de serviços de tratamento de dependentes de droga. Pô, sacanagem, hein? Você mexer com droga perto ali de um local onde estão cuidando de drogados, nossa senhora, hein? Ou de reinserção social, né? De unidades militares ou policiais. Pô, traficar perto da polícia é duro também. Ou em transportes públicos. Transporte público pela quantidade de pessoas que estão ali disponíveis. Porque uma coisa é você ficar numa esquina parado. O cliente tem que vir a você. A outra, você está na porta da escola. Entendeu? Aí a coisa complica, né? A gama, a diversidade de localidades que dá ensejo a essa causa de aumento de pena é bastante considerável pela quantidade de coisas. Quer dizer, então você veja que se o sujeito for pego traficando nesses lugares, a pena ainda é maior. É maior, tá? Quarto, o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Lembre-se, meu querido, em regra, o crime de tráfico, ele não tem a violência ou a grave ameaça embutida. Geralmente você tem transporte, venda, mas pode haver. O tráfico de drogas em si não tem essa elementar do tipo, né? Empregar com emprego de violência, não tem. Mas, sendo o tráfico perpetrado
com o emprego de violência ou grave ameaça, haverá causa de aumento de pena. Aqui a gente deve ter em vista sempre, né, que se o emprego da violência ou da grave ameaça consistir em crime autônomo também, não incidirá a causa de aumento de pena, vez que aí haveria o bis in idem, percebeu? E que não pode haver a possibilidade de punição pelo mesmo fato mais de uma vez. Então, se o traficante, muitas vezes para cobrar uma droga que está sendo adquirida, o cara não paga, ele quebra a perna do sujeito, lesão corporal. Tenta matar, tentativa de homicídio, além da pena de tráfico. Agora veja bem, ele vai incidir em concurso de crime, tráfico e tentativa de homicídio ou lesão corporal, separado. Aqui você não vai poder usar esse inciso 4º para aumentar a pena do tráfico, porque você já está usando essa conduta de violência ou grave ameaça em outra coisa. Pode ser só ameaça, né? Tá bom? Quinta situação de aumento de pena. Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre entes e o Distrito Federal. É uma causa de aumento de pena para interestadualidade, a gente chama. A competência da sua estadual passa de um estado para outro. Inciso 6º. Sua prática, quando a prática dos crimes, né? Quando a prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente, ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Tudo bem? A conduta aqui, pessoal, é de maior reprovabilidade a um aumento de pena. Por quê? Ora, são crianças, são adolescentes mais suscetíveis. Quando ele fala em diminuição ou supressão da capacidade de entendimento, pode ser alguém que tem um problema mental, tem um retardo mental, uma disfunção mental, alguma coisa. Até porque para usar droga tem que ter algum retardo mental, né? Tá bom? Então, paciência. Veja bem, outro é um inciso 7º aqui de causa de aumento da pena, tá? Inciso 7º. Ele diz assim, pessoal: o agente financiar ou custear a prática do crime. Esse inciso, tá? Ele é o mais controverso na doutrina, pessoal. Uma vez que, veja, ele parece ter havido um erro do legislativo, de quem fez a lei. Perceba que o artigo 36, que falamos agora há pouco, ele já trata do crime de financiamento de determinados crimes. Lembra disso? A pena, inclusive, é muito pesada, começa com 8 anos, lembra? Não se pode condenar o financiador pelo artigo 36 e pela causa de aumento de pena. Como é que você vai juntar os dois? Teria aí um bis in idem, né? Você tem já a pena do financiador, que começa com 8, é bem pesada, e aí você vai ter o aumento ainda da pena previsto no artigo 40? Não dá, né? No artigo 36, a gente tem o crime de financiamento do tráfico de droga, como eu falei, conduta que é equiparada ao tráfico ou maquinário. A única alternativa aqui nesse caso, para se entender esse dispositivo 7º, é pensar que se o sujeito, se o agente, financia ou custeia a prática do crime do artigo 33, parágrafo 1º, e do artigo 34, ele responde pelo 36, até porque ele fala isso lá. Custear, financiar as práticas do crime do artigo 33, seu parágrafo único, e o 34. Agora, se ele financiar ou custear algum outro crime desses que nós vimos, que não seja o 33 caput, parágrafo 1º e o 34, aí sim ele incide na causa de aumento de pena. Vamos dizer que ele está financiando, custeando o médico, por exemplo, que vai ministrar drogas. Não vai dar certo isso. Por quê? Porque, nesse caso, ele cai no artigo 33 também. Não tem jeito. E você não pode dizer que ele está financiando o médico que está ministrando droga culposamente. Porque se o cara está sendo financiado, já não é mais culposo, né? É doloso. Então não tem jeito. Mas seria qualquer uma das outras condutas que não sejam o 33 e o 34. Percebeu? Aí ele entraria nessa situação. Ó, as penas previstas dos artigos 33 e 37 desta lei, elas são aumentadas, com base no artigo 40, de 1/6 a 2/3. Como é que o juiz vai definir o quantum do aumento da pena? Vai dosar essa pena? A doutrina, pessoal, tem utilizado o seguinte critério: quantidade das causas de aumento. Quanto maior a causa de aumento, mais próxima a pena fica de 2/3.
Porque lembre-se que você tem aí 7 causas de aumento de pena. E o sujeito pode eventualmente incidir em todas elas, ou em algumas, ou em uma só. Então a ideia é, quanto mais causas de aumento de pena, proporcionalmente, maior será o aumento, tá? Maior será o aumento, de acordo com a quantidade, tudo bem? Quer dizer, 1/6, se ele cometer apenas uma conduta, 1/6 de aumento. Se ele cometer todas as causas de aumento de pena, ele vai ter 2/3 a mais. Aí ele faz uma regra de 3, aí o juiz, se é que é possível fazer esse tipo de coisa. Tá legal? Bacaninha? Muito bem, bem legal, né? Vamos lá. Ó, o artigo 42, pessoal. Vamos, enfim. O juiz, na fixação das penas, isso tem muito a ver com a nossa atividade advocatícia, né? Ou se você aí for atuar na área, né? Importante. O juiz, na fixação das penas, ele considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. 59 fala das regras, o que o juiz vai usar, o que ele vai analisar para dar a pena, né? Em abstrato, qual a quantidade que ele quer. Ele vai utilizar, em vez do 59, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Também verificará a personalidade e a conduta social do agente. Algumas dessas já estão no 59. Mas em vez de ele usar especificamente o 59, ele vai usar esses 3. Natureza e quantidade da substância, quer dizer, o tipo de droga que é e a quantidade dela, tá? A personalidade e a conduta social do agente. Ó, na aplicação da pena, a primeira fase da aplicação pelo juiz é aquela em que o juiz analisa as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Esse artigo 42, ele enuncia que o juiz tem de dar preponderância, olha o termo que ele usa, preponderância para a quantidade e a natureza da droga, e personalidade e conduta do agente. Mais do que as do 59, porque a do 59 leva mais coisas em consideração. Tudo bem? Então vamos lá. Se for cocaína, uma quantidade grande de cocaína, uma droga pesada, uma droga crack, drogas pesadas. Agora, vamos dizer que seja etila, lança-perfume, é uma droga mais leve, tá? Maconha, o juiz vai considerar drogas mais leves, o tipo da droga, né? E a quantidade dela, para determinar a pena. Lembra que a pena do artigo 33, 5 a 15 anos. Olha, a distância é imensa, tá bom? O artigo 44, pessoal, olha só para comentar. Os crimes previstos lá no artigo 33, caput, no parágrafo 1º, no 34, e agora, do 34 ao 37 desta lei, são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia, liberdade provisória, vedada, proibida a conversão de suas penas em restritivas de direito. Parágrafo 1 diz assim: nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional, após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada, proibida, sua concessão ao reincidente específico em crime de tráfico. Ó, para o tráfico não cabe liberdade provisória mediante fiança, e não cabe a liberdade provisória sem a fiança. Entendeu? Ocorre, no entanto, pessoal, que esta última parte, liberdade provisória sem fiança, tá? Ela já foi declarada inconstitucional pela STF. Tudo bem? Então, hoje é possível, tá? Pode declarar liberdade provisória? Sim. Nós tivemos um caso, se não me engano, no ano passado, uma cidade próxima, se não me engano foi Guararapes até, em que o sujeito foi pego com 3 quilos de droga, 3 quilos. E o juiz determinou liberdade provisória sem pagamento de fiança. É proibida a liberdade provisória com fiança. Tá? Expressamente, não pode. Mas a sem fiança, como ele não fala de forma específica, tudo bem? Muito bem. Então já foi declarada que é inconstitucional pelo STF, então sem a fiança poderia. Também foi declarada inconstitucional a vedação da conversão das penas de restritiva de direitos, né? Que hoje, você sabe, é possível, nós já falamos disso, já falamos. Houve, então, na verdade, um abrandamento muito grande, né, nas penas da lei de drogas, em muitos casos. A gente vê, claro, vai depender muito do juiz, da visão dele para o caso concreto, não é? Mas, como eu disse, um exemplo foi esse caso, que eu achei até estranho, realmente,
O sujeito foi pego com 3 quilos e o juiz, tá, acabou dando liberdade para usar sem pagamento de fiança. Vai responder o processo em liberdade. Paciência. Tá ok? Beleza? Muito bem, muito legal, muito bacana. Encerramos aqui então, pessoal, os crimes que são previstos nas leis de drogas. Esses são os crimes. Falamos de todos eles com calma, devagar. Você precisa efetivamente conhecê-los. Você precisa saber todos eles. Lembre-se que, como eu sempre falei, desde a primeira aula sobre drogas, esses crimes, se você for atuar, com certeza você vai acabar participando de processos que envolvem esses crimes. Então é muito importante o conhecimento a respeito disso, tá legal? E lembre-se, a jurisprudência está sempre se alterando, pessoal. Nós vivemos uma fase de muita flexibilização, de muita amenização das penas com relação ao tráfico de drogas, tudo bem? Não apenas o artigo 28, que é para consumo, mas outras condutas. Em especial quando o sujeito é primário. Quando ele é primário, então aí... A não ser, como eu falei, que você pegue um juiz mais rigoroso, mais firme, tá bom? Mas fica aí a análise geral dos crimes previstos aqui nas leis de droga, tá certo? Beleza, bacana? Importante saber cada um deles. Espero que você tenha acompanhado a nossa aula com a lei. Dá uma lida depois na lei para guardar. Muito importante que você tenha aí, pelo menos mentalmente, tal como no Código Penal. Veja que o Código Penal você não tem que decorar tudo. Mas é óbvio que alguns crimes você tem que saber. Os crimes contra a vida, você tem que conhecer. Crime contra o patrimônio, é meio básico. Né? Então tem alguns crimes no Código Penal, que é imenso, você tem que saber de cor. Crimes contra a administração, corrupção, né? Lembra? Então, peculato. Tem alguns crimes que não tem escapatória, né, meus queridos? Até pelo dia a dia da gente, a gente vê com muita facilidade, vê muito isso. Aqui, na lei de drogas, você tem essa situação. Você vê muito esse tipo de coisa, tá certo? Espero que tenha sido útil, tá? Que vocês tenham conseguido entender. Qualquer coisa, me deem um alô, deem um ok aqui no final do vídeo no YouTube. Deem um ok pra gente lá no WhatsApp. E se houver dúvida, me perguntem lá no WhatsApp. Eu estou à disposição no horário da aula ou fora do horário. Fiquem à vontade, tá certo? Forte abraço a todos. Nos vemos aí na nossa próxima aula sobre a LEP, Legislação Especial Penal, tá bom? Um abração para vocês. Até a próxima. Fui!